O campo virou um rugido. O som das metralhadoras alemãs soava como tempestade metálica, varrendo tudo à frente. As balas cruzavam o ar com o som agudo de abelhas mortais, cortando folhas, arrancando pedaços de solo e encontrando carne humana. Mas Ernesto seguia. Cada disparo que passava rente ao corpo parecia lembrar-lhe de todos os motivos pelos quais ainda respirava. A poeira misturada ao sangue formava uma névoa espessa. Davi, com o rosto coberto de lama, gritava por cobertura enquanto tentava ativar a primeira carga explosiva. Capitão, preciso de 30 segundos, te dou 10, respondeu Ernesto, debruçando-se sobre uma mureta destruída, atirando em direção às metralhadoras. As MG-42 cantavam alto. Eram máquinas de moer esperança menos 1.200 disparos por minuto. Cada rajada, uma sentença, e mesmo assim, cada centímetro avançado parecia uma vitória contra o impossível. Um soldado francês, Pierre, tombou ao lado de Ernesto. O capitão puxou o corpo para o lado. Tomou-lhe o fuzil e continuou. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de loucura e fé, como se já soubesse que a guerra não o mataria naquele sábado. A primeira explosão sacudiu o chão. O posto de metralhadora do flanco leste voou em chamas. Uma menos! Gritou Davi, jogando-se na lama. Mas ainda restavam duas. Do outro lado, Ramírez, mesmo ferido, ajustava sua mira. A mão tremia, mas o olhar era firme. Ele inspirou fundo, lembrou-se do rosto da mãe e atirou. O franco-atirador alemão que vigiava o campo despencou da torre. E antes que pudesse comemorar, uma bala atravessou-lhe o ombro, lançando de volta ao chão. Ernesto correu até ele, arrastando-o com força. Você vai voltar para casa, soldado? Ramírez sorriu entre gemidos. Se eu não voltar, diga à minha mãe que morri olhando para o céu. Uma rajada atingiu a parede próxima. Pedaços de pedra voaram como navalhas. Ernesto caiu, sentindo o impacto no peito, mas o colete havia aguentado. Quando se levantou, olhou para o horizonte menos a ponte. Distante, mas viva. Ainda intocada. Ele sabia que se tomassem aquela ponte, os tanques aliados poderiam cruzar e cercar o exército inimigo em retirada. Era mais que uma missão. Era o ponto de virada da guerra naquele setor. De repente, um estampido seco. O rádio de um dos soldados chiou. Reforço alemão vindo da estrada sul. 3 caminhões. Metralhadoras pesadas. O sangue gelou. O relógio marcava 15h17 e ainda faltavam 200 metros até a ponte, e o céu parecia desabar em balas. Ernesto reuniu os homens restantes. CCO-2. Ou avançamos agora, ou morremos aqui, Davi gritou. Mas não temos cobertura. Ernesto apenas sorriu. Então a gente vira a cobertura dos que vierem depois. E quando o fez, algo inexplicável aconteceu. Os outros seguiram, como se o medo tivesse sido apagado da alma. Cada passo ecoava entre as rajadas. Cada grito era oração. O chão tremia, o ar coimova, e ainda assim havia vida naquele inferno. E foi ali, em meio à lama e à fumaça, que o impossível começou a tomar forma. Um pelotão condenado transformando desespero em avanço, coragem em escudo. E no alto da ponte, um alemão observava tudo com o binóculo, sem acreditar. Esses homens, não, murmurou incrédulo. Não. Aquela tarde de sábado seria lembrada como o dia em que 6 homens cruzaram o inferno e continuaram andando. O vento frio cortava as planícies do norte da França quando o capitão Ernesto Valença recebeu a ordem. Um envelope lacrado, selado com o brasão do comando aliado, trazia as palavras que ecoariam em sua mente pelo resto da vida. Recuperar a ponte de Oulgate menos custo de vida aceitável. Ninguém queria aquela missão. Nemel, a ponte estava fortemente guardada por metralhadoras MG-42 alemãs, e as tropas inimigas haviam montado uma linha defensiva que lembrava um inferno de aço. O próprio coronel que entregou o papel murmurou: isso é suicídio. Valença. Mas Ernesto apenas respondeu com um olhar firme de quem já havia morrido por dentro, muitas vezes. Ele tinha 38 anos, e um passado marcado por desobediências, que o tornaram uma lenda entre os soldados. E o incômodo entre os superiores. Chamavam-no de o teimoso do canal, por ter salvo 100 homens desobedecendo ordens diretas. Agora parecia que a guerra queria sua teimosia de volta. Naquela tarde nublada, reuniu o pelotão de 12 homens, rostos jovens, sujos de lama e medo. Alguns mal haviam feito 20 anos. Ernesto olhou cada um nos olhos e disse: não prometo que voltaremos vivos, mas prometo que se formos, a história vai lembrar do que fizemos aqui. Silêncio. Apenas o barulho distante dos canhões alemães respondia. Entre os soldados estava Paulo Ramírez, o atirador mais preciso da unidade, um rapaz de interior que ainda escrevia cartas à mãe, todos os domingos, e também Davi Nogueira, um engenheiro tímido, responsável por colocar explosivos nos pontos certos,
e rezar para que funcionassem. O plano era simples no papel, e impossível na prática. Cruzar um campo aberto de 800 metros sob fogo inimigo, destruir 3 metralhadoras fixas, e tomar o controle da ponte, antes que o reforço alemão chegasse. As 14 hours ou o sol rompeu por entre as nuvens, lançando uma luz quase dourada sobre o campo encharcado. Ernesto prendeu no bolso interno a foto amarelada da esposa e do filho, que não via há 4 anos, e murmurou: se eu cair, que ao menos saibam que tentei voltar. Quando o apito soou, ninguém hesitou. As botas afundaram na lama. Os primeiros disparos vieram do alto do morro, e o ar se encheu de gritos, pólvora e coragem. Ramírez caiu logo nos primeiros metros, atingido de raspão. Davi arrostoou para uma trincheira improvisada. Ernesto seguia à frente, o corpo curvado, gritando ordens que o vento levava embora. O mundo era uma orquestra de tiros. Cada bala parecia escolher um nome, e ainda assim, eles avançavam. Quando chegaram à metade do campo, um disparo atingiu o rádio. Sem comunicação, sem apoio. Era agora, ou nunca. Ernesto olhou para os sobreviventes e levantou o braço, sinal de carga. Pelo Brasil, pelo que ficou lá, gritou. E todos correram juntos, com o peso da pátria nas costas e a esperança no peito. 10 homens. Depois 7. Depois 5. O fogo inimigo era intenso, mas algo mudou quando viram Ernesto levantar-se sobre o capim alto, desafiando o impossível. Cada passo dele parecia um golpe contra o medo. Naquele instante, algo maior que a guerra aconteceu. Os soldados deixaram de lutar por ordens e começaram a lutar por ele. E foi assim que começou a missão que chamaram de suicida. A tarde em que 20.000 balas não foram suficientes para matar um homem que já havia feito as pazes com a morte. O relógio marcava 15h29 quando o pelotão chegou ao sopé da colina, que levava até a ponte. O sol começava a cair, tingindo o céu de um dourado que parecia zombar da morte que o cercava. O som das metralhadoras ecoava como trovões, mas de alguma forma, o coração de Ernesto batia em compasso com aquele caos. Era como se a própria guerra respirasse junto com ele. O grupo estava reduzido a 5 homens. Cada um carregava não apenas o peso da farda, mas também das promessas que haviam deixado para trás. Paulo Ramírez, com o braço enfaixado e o rosto pálido, ainda insistia em carregar o rifle. Se eu parar, capitão, eu morro de vergonha antes de morrer de bala. Ernesto assentiu. Era assim que se sobrevivia, com teimosia, não com sorte. Davi, o engenheiro, tremia. Mas suas mãos, curiosamente, não. Elas conheciam o que fazer, mesmo quando o coração duvidava. As cargas explosivas balançavam em sua mochila, e cada passo lembrava-lhe que o destino da ponte, e de todos, estava nas suas costas. Quando o grupo se aproximou da curva do rio, um assobio de morte atravessou o ar. Mortais, alemães. O chão explodiu, lançando corpos e lama para todos os lados. Ernesto foi arremessado contra uma árvore caída, sentindo o mundo girar. Quando abriu os olhos, viu apenas fumaça, fogo e o som de alguém chorando. Davi, gritou, tossindo entre o pó. Nenhuma resposta. Correu até onde o engenheiro havia caído e o encontrou ajoelhado, segurando uma perna ensanguentada. Não posso andar, capitão. Então vai rastejar. A gente não para por causa de dor. Davi riu fraco. Você é louco, sabia? Sou, e é por isso que ainda estamos vivos. A estrada até a ponte se estreitava. Do outro lado, o rio refletia o fogo, como se fosse de ouro derretido. Mas o ouro, ali, era feito de coragem e desespero. A ponte estava a menos de 300 metros, protegida por 3 ninhos de metralhadora e uma barricada de sacos de areia. E no alto, tremulava a bandeira alemã, símbolo do que ainda resistia ao avanço aliado. Ernesto sabia que não podia atacar de frente. Precisava de distração. Precisava transformar fraqueza em vantagem. Então teve uma ideia. Pegou uma granada de fumaça do cinto e lançou-a rio acima. A fumaça começou a subir, cobrindo parte da margem. Vamos por baixo, gritou. E para espanto dos homens, mergulhou no rio gelado. O choque da água foi brutal, mas o frio tinha uma vantagem. Escondia o calor do medo. Nadaram devagar, deixando apenas os olhos à mostra. A correnteza empurrava com força, mas o instinto de sobrevivência era mais forte. Cada respiração era uma luta. Cada metro vencido uma vitória silenciosa. Quando emergiram do outro lado, já atrás da primeira metralhadora, Ernesto sinalizou com o punho fechado. Davi rastejou até o muro de pedra, montou a carga e acendeu o pavio. 30 segundos. Corra! Eles correram. A explosão sacudiu a ponte inteira. Chamas e estilhaços voaram pelo ar, e os gritos dos soldados alemães ecoaram como trovões humanos. Ramírez, mesmo ferido,
Encontrou o alvo e disparou com precisão milimétrica. 2, 3 alemães caíram antes que percebessem de onde vinham os tiros. Mas a resposta foi imediata. As metralhadoras restantes voltaram-se para o rio, e o inferno recomeçou. Balas ricocheteavam nas pedras. O som seco de impacto se misturava ao grito de Davi, atingido de raspão no ombro. Ernesto puxou, para trás. Você vai viver. Me ouviu? Davi, suando e rindo ao mesmo tempo, respondeu. Se eu morrer, explode o resto por mim. O capitão olhou para a ponte, agora parcialmente destruída, e viu o inimigo recuando em desordem. Eles haviam conseguido abrir uma brecha, mas o preço era alto. Ramírez caíra, desta vez sem se mover. O tempo pareceu parar. Ernesto ajoelhou-se ao lado do corpo do amigo, fechando-lhe os olhos. Você disse que queria morrer olhando para o céu. Então olha agora, irmão. Ele está limpo. Por um instante, o capitão sentiu o peso de tudo menos as mortes, a lama, o sangue, mas também sentiu algo mais forte que a dor, o dever. A ponte ainda estava de pé, e enquanto estivesse, ele não podia parar. Reuniu os 2 homens restantes, ambos exaustos e cobertos de ferimentos. Escutem bem, vocês vão voltar pelo rio. Digam ao comando que abrimos passagem. A artilharia vem por mim, e o senhor, eu fico. Alguém precisa garantir que ela não caia de novo. Mas capitão, sem mas, cumpram a missão. Os 2 hesitaram, mas obedeceram. Ernesto observou-os desaparecerem pela água. Depois virou-se para o horizonte e viu o que vinha, mais de 20 soldados alemães cruzando a estrada, reforços trazendo metralhadoras novas. Ele riu. Então é isso? É o sábado de 20.000 balas. Posicionou-se atrás dos escombros. Recarregou o fuzil, ajustou a mira e murmurou para si mesmo. Vão ter que passar por mim. O primeiro disparo dele. Acertou o líder. Depois outro. E outro. Os alemães recuaram, surpresos com a resistência solitária, mas logo vieram mais, como ondas, e cada rajada que passava o fazia sangrar um pouco mais. Não no corpo, mas na alma. O sol se escondia. A fumaça dançava sobre o rio, e um homem, sozinho, sustentava o peso de uma guerra inteira. Quando a munição acabou, ele não se rendeu. Pegou o revólver, depois as granadas. Cada explosão era um grito de desafio, uma prece em forma de pólvora. O som ecoou por minutos que pareceram séculos. E quando o silêncio finalmente tomou conta, a ponte ainda estava de pé. Naquela tarde de sábado, o exército inimigo recuou, convencido de que havia um batalhão inteiro defendendo aquele ponto. Mas havia só um homem. O capitão Ernesto Valença, menos o teimoso que enfrentou 20.000 balas, e ainda ficou de pé. A noite desceu como um véu de cinza sobre a ponte. O rio refletia a luz mortiça das explosões distantes, e o cheiro de pólvora misturava-se ao de ferro e sangue. Ernesto estava sozinho. As balas haviam cessado por alguns minutos, mas ele sabia que era apenas o silêncio antes da próxima onda. Encostou-se na mureta destruída e respirou fundo. O ar queimava. Cada inspiração parecia engolir fogo. As mãos tremiam de exaustão, mas a mente permanecia lúcida. Ele havia enfrentado exércitos antes, mas nunca o peso da solidão. O rádio, destruído. Os companheiros, mortos ou dispersos. E diante dele, a ponte, símbolo e sepultura ao mesmo tempo. Ele se arrastou até o corpo de Ramírez e tirou do bolso dele uma fotografia menos uma mulher de olhos claros e um garoto sorrindo, com um bilhete atrás. Volte inteiro. Ernesto olhou a imagem por um instante longo, sentindo o peito apertar. Ele voltou, Dona Maria, só que de outro jeito. Do outro lado do rio, as silhuetas dos soldados alemães se moviam novamente. Tochas, sombras, gritos em uma língua que soava como trovão. Eles estavam reorganizando o ataque. E dessa vez, viriam com tudo. Ernesto conferiu as munições menos 19 balas, a pistola 6, 2 granadas, e uma vontade teimosa de não morrer. O relógio marcava 18h47. O vento aumentou, carregando o som do aço contra aço. Voltas marcando, ordens secas sendo grunhidas. A ponte tremeu sob o peso da guerra que voltava. Ernesto apoiou o fuzil no ombro e murmurou uma prece antiga, aprendida com o pai. Senhor, se eu cair, que caia de frente. Se eu viver, que não me envergonhe. O primeiro clarão veio da direita a menos um disparo de morteiro. A explosão o lançou contra o chão, abrindo um corte profundo no braço. Mas ele não soltou o fuzil. Atirou de volta, e o eco se misturou aos gritos do inimigo. Os alemães avançavam em formação acreditando que o campo estava limpo. E então, o inferno se abriu. Ernesto, deitado entre destroços, disparava com precisão mortal. Cada tiro encontrava um alvo, cada rajada inimiga,
uma resposta. A ponte tornou-se um campo de ecos menos morte e honra misturadas. Mas a vantagem não duraria. Logo ele ouviu o clique seco do carregador vazio. Respirou fundo, trocou por outro, mas sabia. O fim estava próximo. Foi quando ouviu um som estranho, não de balas mas do motor tanques. Ao longe no horizonte. Eram aliados, ou mais inimigos. A dúvida o paralisou por um segundo. Pegou o binóculo de um corpo próximo e olhou. E lá estavam menos as estrelas brancas nos veículos. A fumaça levantando atrás deles. Os reforços aliados estavam chegando. Ernesto riu alto, um riso que beirava a loucura. Vocês demoraram, seus filhos da pátria. Mas o alívio durou pouco. Os tanques estavam a 5 quilômetros. Ele só precisava aguentar mais alguns minutos. O problema é que o inimigo sabia disso também. As metralhadoras começaram a disparar sem pausa. O show tremeu, o ar se encheu de ferro, e o corpo de Ernesto foi atingido 2 vezes. Uma na perna, outra no ombro. Caiu, mas continuou atirando deitado, sangue escorrendo pelo uniforme. A cada bala disparada, uma lembrança o mantinha vivo. O rosto do filho, o riso da esposa, a promessa de que voltaria. Mais um minuto. Só mais um minuto, repetei entre dentes. Os tanques se aproximavam. O barulho dos motores já ecoava sobre o rio, e ele, mesmo sem forças, continuava atirando. Quando a última bala saiu do cano, o silêncio o envolveu. A fumaça cobria tudo. Ernesto tentou se levantar, mas o corpo não respondia. A visão escurecia. Então ouviu algo, um grito em português. É o capitão. Segurem a posição. Soldados aliados surgiram pela estrada, atirando, gritando o nome dele. Um deles correu até Ernesto, ajoelhou-se e o virou de lado. Meu Deus, ele ainda respira. Ernesto tentou falar, mas apenas um som rouco saiu. Sorria mesmo assim. Vocês chegaram sim, capitão. A ponte é nossa. Ernesto olhou o céu pela última vez menos, e ele estava limpo, sem fumaça, como uma promessa cumprida. Fechou os olhos. E por um momento, o mundo pareceu em paz, mas ele não morreu ali. O corpo foi encontrado horas depois, entre os destroços, ainda quente. Foi levado ao acampamento médico, entre aplausos e lágrimas. O homem que enfrentou 20.000 balas, e venceu. Sem saber, seu ato salvou milhares de vidas. A ponte se tornou passagem vital para o avanço das tropas aliadas, acelerando o fim da guerra naquela frente. E nos relatórios oficiais, o comando escreveu: missão, Olgat. Situação, impossível. Resultado, cumprida. Anos depois, veteranos que estiveram ali contariam que, durante o tiroteio, viram algo inexplicável. Homing do Pei, contra o pôr do sol, parecendo maior que a própria guerra. E é assim que nascem as lendas. Dias depois, a guerra seguiu, mas algo havia mudado. Entre os escombros e os corpos, a ponte de Olgate continuava de pé, ferida, mas viva, como o homem que a defendera. O nome Capitão Ernesto Valença começou a se espalhar pelos acampamentos aliados, como uma oração, uma mistura de admiração e incredulidade. 20.000 balas, e ele ficou de pé. Um homem só segurou a linha até os tanques chegarem. Dizem que nem a morte quis enfrentá-lo. Na enfermaria improvisada o ar cheirava a éter e sangue. Ernesto acordava e dormia entre delírios. O corpo coberto de faixas, a respiração pesada. Um enfermeiro britânico chamado Miller anotava os sinais vitais com expressão de espanto. Este homem devia estar morto há 2 dias, murmurava. Ernesto ouvia tudo, mesmo inconsciente. Nos sonhos, via o rio, via os rostos de seus homens, e o som das metralhadoras sempre voltava. Mas junto com o som vinha também a voz da esposa, menos clara, menos chamando-o pelo nome. Volta, Ernesto. Ainda há vida depois da guerra. Quando abriu os olhos de verdade, viu um teto de lona e o rosto jovem de uma enfermeira francesa. Alastair, Capitaine Valença. Vous êtes vivant. Ele tentou responder, mas a garganta queimava. Apenas acenou com a cabeça, com o olhar pesado de quem voltou do inferno, e não sabe se deve agradecer. Do lado do forá, os tanques passavam lentamente, atravessando a ponte que lhe salvara. Cada ruído metálico era uma lembrança viva do preço pago. Um general norte-americano de expressão rígida entrou na tenda, olhou para Ernesto e disse: você não apenas cumpriu uma missão, salvou uma frente inteira. Quero que saiba disso. Ernesto virou o rosto, a voz rouca. Quantos dos meus ficaram? O general hesitou. Poucos, mas todos morreram acreditando em você. Ernesto fechou os olhos. Então valeu a pena. Nos dias seguintes, a história cresceu. Jornais de campanha o chamavam de o louco da ponte. Outros, de o teimoso do fogo. Mas para os que lutaram com ele havia outro nome.
o homem que não caiu. As tropas começaram a usar esse título como grito de coragem antes das batalhas. Por Valença ecoava nas trincheiras, e até os inimigos ouviram falar dele. Relatos interceptados mostravam soldados alemães comentando com respeito: há um capitão brasileiro que não teme a morte. Mas para Ernesto, tudo aquilo era apenas ruído. Ele não lutara por glória, nem por bandeira. Lutara por algo mais simples, menos a promessa feita a um filho antes de embarcar. Quando o papai voltar, vai trazer um pedaço de paz no bolso. As semanas se transformaram em meses. A guerra aproximava-se do fim. Mas dentro dele, a guerra continuava. A cada noite, acordava com o som das balas ecoando no peito. O cheiro de pólvora impregnado na alma. O médico-chefe sugeriu que ele voltasse ao Brasil para se curar de si mesmo. Mas Ernesto recusou. Enquanto tiver um soldado perdido, ainda tenho missão. Um dia, recebeu uma carta. O selo, brasileiro. A letra, tremida, era clara. Ernesto, as notícias chegaram, disseram que você sobreviveu. Nosso filho pergunta quando o pai volta. Eu digo que logo, que a guerra não leva quem ainda tem o que amar. Volta para casa, meu amor. Volta antes que o silêncio te mate. As mãos dele tremiam ao segurar o papel. As lágrimas, que não vinham há meses, finalmente caíram. Ali, no meio do campo de tendas, um homem que enfrentou 20.000 balas, chorava em silêncio. Derrotado não pela guerra, mas pela saudade. Naquela noite, o general voltou a procurá-lo. Capitão, vai receber a cruz de honra. É o mínimo. Ernesto respondeu sem levantar a cabeça. Honra é voltar inteiro. Senhor, medalhas enferrujam. O general respirou fundo e apenas disse: mesmo assim, o mundo precisa lembrar do que fez. E lembrou. Mas o que o mundo chamou de heroísmo, Ernesto chamava de dívida. Menos uma dívida com os que ficaram na lama. No dia seguinte, partiu sem aviso. Deixou apenas um bilhete. A ponte está segura. Agora preciso atravessar outra menos, a que me leva de volta para casa. E desapareceu entre as estradas devastadas da França, caminhando, mancando, o olhar fixo no horizonte. Dizem que o exército nunca mais o encontrou. Mas em algumas vilas libertadas, crianças contavam que um homem com o braço enfaixado consertava pontes destruídas, sem cobrar nada menos, sempre dizendo: não é por dinheiro, é por promessa. E assim, nas ruínas da Europa, começou a nascer a lenda viva do capitão que enfrentou o impossível, um homem que não precisava de aplausos apenas do pós. O vento do outono percorria as ruínas da ponte de Aldgate, como um lamento antigo. As marcas de bala ainda estavam nas colunas, e os aldeões que passavam por ali sussurravam histórias sobre o homem que não caiu. Alguns juravam ter ouvido tiros vindos do vazio, ecos de um sábado que o tempo não conseguiu apagar. 3 meses haviam se passado desde a batalha. A guerra, aos poucos, caminhava para o fim. Mas Ernesto Valença ainda estava longe de casa, muito mais longe do que qualquer mapa poderia mostrar. Vagava de vila em vila, ajudando camponeses a reconstruírem o que a guerra havia arrancado. Consertava pontes, levantava muros, trocava armas por ferramentas. Você é engenheiro? Perguntava uma mulher idosa, enquanto ele ajustava tábuas sobre o rio. Não, senhora, ele respondia, com aquele tom grave e calmo. Sou teimoso só. Teimoso. Essa palavra parecia Seguilou, como um selo invisível. Era o que havia restado de um capitão, um homem que já não carregava medalhas, apenas cicatrizes. As noites eram longas. Às vezes ele dormia em celeiros, às vezes sob as estrelas, e sempre, antes de fechar os olhos, tirava do bolso o pequeno retrato amassado da esposa e do filho. Estou voltando, murmurava. Devagar, mas estou. Certa tarde, ao chegar à vila de Saint-Aubin, encontrou o que restava de uma escola. As janelas estavam quebradas, as paredes, cravejadas de balas. Lá dentro, uma menina de cabelos ruivos desenhava no chão com um pedaço de carvão. Ele se aproximou com cuidado. O que desenha aí, pequena? A ponte, ela respondeu, sem olhar para ele. Meu pai disse que um homem a salvou. Disse que o nome dele era Valença. Você conhece? Ernesto ficou em silêncio. O olhar da menina era puro, como o que ele vira no próprio filho anos atrás. Ouvi falar, respondeu, quase num sussurro. Dizem que ele não caiu. Meu pai disse que ninguém assim morre, ela falou, sorrindo. Homens que não caem, viram vento. O coração dele apertou. Aquela inocência o feriu mais que qualquer bala. Ele se despediu da menina e caminhou até o rio. Sentou-se na margem, olhando para o reflexo da ponte reconstruída. O mundo parecia outro, mas dentro dele, a guerra ainda queimava. À noite, as lembranças voltavam como fantasmas. Via o rosto de Davi, ainda sorrindo, dizendo: se eu morrer, explode o resto por mim. Via Ramírez,
olhando para o céu. Via todos eles, vivos na memória mortos no show. Certa manhã, um jipe do exército americano parou na estrada. Um tenente desceu, ofegante. Capitão Ernesto Valença. Ele apenas assentiu. O mundo está procurando o senhor. Mandaram cartas, telegramas. Seu nome está em todas as manchetes. Dizem que o senhor sumiu. Ernesto olhou para o horizonte e respondeu: Não sumi, só estou aprendendo a ficar em paz. O tenente insistiu. O comando quer lhe entregar a medalha de bravura. Uma cerimônia em Paris. O senhor é herói. Ernesto sorriu. Um sorriso cansado. Heróis não enterram amigos com as próprias mãos. O jovem oficial baixou o olhar, sem saber o que dizer. Posso ao menos dizer que está vivo? Pode dizer que estou reconstruindo o que a guerra quebrou. E assim o fez. O exército nunca o forçou a voltar. Relatórios oficiais diziam apenas: Capitão Valença menos desaparecido em missão, presumidamente em liberdade. Mas as histórias continuaram. Em 1947, um repórter francês escreveu num jornal: Em pequenas vilas libertadas, há quem diga que um homem solitário ajuda a erguer pontes à noite, trabalha até o amanhecer e desaparece antes do sol nascer. Chamam-no de o fantasma de Ogit. Anos se passaram. O mundo seguiu. E lá, nas margens do Sena, um velho com um sotaque brasileiro vendia pequenas esculturas de madeira, menos todas com a forma de uma ponte. Certa vez, um jovem turista perguntou: Por que o senhor faz sempre o mesmo desenho? O velho sorriu, o olhar distante. Porque há coisas que, se a gente não reconstrói por fora, nunca conserta por dentro. O rapaz não entendeu. Mas quando foi embora, o velho ficou olhando para o horizonte. O vento soprou forte, e ele murmurou: 20.000 balas. E ainda estou aqui. Ninguém soube seu nome. Mas quem olhou bem viu, no braço direito, uma cicatriz em forma de ponte. E quem ouviu o sussurro do rio naquela noite, jurou que ele dizia o mesmo: Ernesto Valença. O ano era 1953. A guerra já havia se tornado um fantasma distante para a maioria das pessoas, mas não para Ernesto Valença. Ele agora vivia em um vilarejo no interior da França, próximo a um pequeno rio chamado Dives. Lá, ninguém o chamava de capitão, nem sabia que ele havia sido herói. Para todos, era apenas Monsieur Ernesto, o velho de sotaque estranho que consertava pontes e contava histórias às crianças. Todos os dias, antes do nascer do sol, ele caminhava até a margem do rio com um martelo e algumas tábuas. Reconstruía passagens que ninguém mais usava, consertava as tábuas velhas e deixava flores nas margens. Quando perguntavam o porquê, ele apenas respondia: Porque cada ponte liga duas solidões. As pessoas do vilarejo gostavam dele. Havia algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e serenidade, que fazia todos baixarem a voz ao se aproximar. Um menino chamado Louis costumava acompanhá-lo. Por que o senhor nunca vai embora? Perguntava sempre. Porque ainda tem uma ponte para atravessar, Louis. Mas ela não é de madeira, é de lembrança. À noite, ele escrevia cartas que nunca enviava. Eram endereçadas a Clara, sua esposa, e ao filho, que agora devia ser um homem. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Meu amor, sobrevivi. Mas não sei se vivi depois daquilo. As balas pararam, mas dentro de mim ainda há guerra. Se algum dia essas cartas chegarem, saberá que cumpri a promessa menos voltei, mas virei outro. Um dia, um caminhão militar estacionou na entrada da vila. Dele desceu um oficial francês, com um envelope em mãos. Procura um homem chamado Ernesto Valença. Os moradores apontaram para o velho carpinteiro à beira do rio. O oficial se aproximou devagar. Capitão Valença? Trouxe algo que pertence ao senhor. Dentro do envelope havia uma condecoração menos a Cruz de Honra de Guerra, e um documento assinado pelo governo francês, em reconhecimento por ato de bravura sem precedentes, defendendo a ponte de Ogate contra forças inimigas, salvando incontáveis vidas. Ernesto olhou o medalhão por longos segundos. O metal refletia o sol da tarde, mas o brilho não o comoveu. Posso recusá-la? O oficial ficou surpreso. Mas, é uma homenagem, monsieur. Ernesto sorriu. A homenagem que eu queria não tem metal nem fita. Está enterrada com meus homens. O oficial não insistiu. Apenas prestou continência e se foi. Quando ficou sozinho, Ernesto pendurou a medalha num prego da oficina e nunca mais tocou nela. Meses depois, Louis o encontrou olhando para o horizonte, como quem escuta o passado. O senhor ainda pensa na guerra? Sempre. Mas agora ela fala baixo. E o senhor não sente medo? Medo é quando a gente se lembra do que perdeu. Coragem é quando a gente constrói alguma coisa mesmo assim. Naquela noite, o rio transbordou. As águas subiram rápido, levando tábuas e ferramentas. Louis correu até a casa do velho gritando: Ernesto, a ponte vai cair! Ele levantou-se, devagar. Vestiu o casaco
e respondeu: Então é hora de segura lá, mais uma vez. Foi até a margem, enfrentando a chuva e o vento. Com as mãos firmes, amarrou cordas, reforçou pilares, cravou pregos com a força que lhe restava. A correnteza rugia, mas ele continuava, teimoso como sempre. E quando o dia amanheceu, a ponte ainda estava de pé, mas Ernesto não. Encontraram-no sentado sobre uma das tábuas, o martelo ainda na mão, e o rosto sereno. Não havia dor, nem medo. Apenas paz. No bolso, uma carta inacabada dizia: Clara, amor da minha vida, estou atravessando. A ponte está firme agora. E do outro lado, espero ter encontrado o vilarejo chorou. Louis, o garoto que o acompanhava, plantou uma árvore junto à ponte e gravou num pedaço de madeira: Aqui repousa o homem que não caiu. E quando caiu, foi apenas para cruzar a última ponte. Anos mais tarde, turistas vinham visitar o lugar. Alguns diziam sentir um vento diferente ao atravessar aquela travessia, menos como se uma voz sussurrasse no ouvido: Não desista. Segure firme. Construa, mesmo que doa. E assim, Ernesto Valença se tornou mais que um nome em relatório militar. Virou símbolo de resistência, de fé e de humanidade. Não por ter enfrentado 20.000 balas, mas por ter entendido que a guerra só termina quando o coração aprende a reconstruir. O tempo passou, e a França se curou lentamente das feridas da guerra. A ponte de Algate tornou-se símbolo nacional. Todos os anos, veteranos e jovens soldados visitavam o local para homenagear o capitão teimoso, o homem que enfrentara o impossível e transformara a destruição em travessia. Na base da ponte, uma placa de bronze trazia apenas uma frase: Aqui um homem decidiu que a coragem valia mais que a vida. O nome, Ernesto Valença, ficava em letras menores. Era exatamente como ele teria querido. Entre os visitantes, muitos eram brasileiros que chegavam movidos pela curiosidade e saíam em silêncio, tocados por uma história que parecia lenda. Um repórter do Le Monde escreveu: Não há nada mais humano do que reconstruir algo que o mundo declarou perdido. E foi isso que Valença fez, menos reconstruiu a fé do homem no próprio homem. Décadas se passaram. O garoto Louis cresceu, tornou-se engenheiro, e dedicou a vida à construção de pontes, não apenas físicas, mas simbólicas. Sempre que terminava uma obra, gravava discretamente nas fundações: Por Ernesto. Em 1971, o governo francês anunciou a restauração completa da ponte original. Durante as obras, os operários encontraram algo surpreendente: uma pequena caixa de metal enferrujada sob a estrutura central. Dentro dela, um pedaço de papel amarelado, quase ilegível, com letras trêmulas: Se um dia reconstruírem esta ponte, lembrem-se, ela foi feita por homens simples, guiados por fé e teimosia. Se cair de novo, levantem, porque o que vale não é a travessia, mas a vontade de cruzar. Assinava. E Valença. A notícia se espalhou. Telejornais mostraram a carta, museus solicitaram o documento, e o nome de Ernesto voltou às manchetes. Mas para os mais velhos do vilarejo, ele nunca havia partido. Alguns diziam ver, em manhãs de neblina, um homem de chapéu apoiado na mureta, observando o rio. Outros juravam ouvir passos no madeirame da ponte quando ninguém estava lá. Louis, já idoso, escreveu uma carta ao governo brasileiro pedindo que o nome de Ernesto Valença fosse incluído entre os heróis nacionais. Na resposta, meses depois, havia apenas uma frase: Heróis verdadeiros não precisam de medalhas. Ele sorriu. Sabia que Ernesto teria gostado dessa resposta. 50 anos após a guerra, um documentário mostrou imagens antigas da batalha. Entre os destroços, uma foto resgatada do bolso de um soldado caído mostrava um homem sorrindo diante de uma ponte. O olhar sereno. O fuzil pendurado. O uniforme rasgado. Atrás da foto, escrito à mão: Se cair, reconstrua. A imagem correu o mundo. Nas escolas militares, a história de Ernesto passou a ser contada como lição de humildade. Não é o uniforme que faz o herói, dizia um instrutor francês. É o motivo pelo qual ele luta. E no Brasil, numa pequena cidade do interior, um neto que nunca conheceu o avô ergueu uma oficina de marcenaria, com o nome Pontes Valença. No letreiro da fachada, escreveu em letras simples: Trabalhamos com madeira, mas construímos lembranças. Um dia, uma equipe de televisão foi entrevistá-lo. Seu avô foi um homem extraordinário, disseram. O que o senhor sente ao carregar esse sobrenome? Ele respondeu sem hesitar: orgulho. Mas mais do que isso, responsabilidade, porque herdar o nome de alguém que nunca desistiu é o mesmo que prometer nunca cair. A ponte de Algate continua de pé até hoje. Todos os anos e no último sábado de março, quando o sol se põe,
e a luz dourada toca as águas. Os moradores dizem sentir o vento mudar de direção. O som das ondas se mistura ao eco distante de um tiro solitário, o último disparo de um homem que não lutava mais contra inimigos, mas contra o esquecimento. E se você escutar com atenção, pode jurar ouvir o sussurro leve do vento dizendo: Ernesto Valença não caiu, apenas atravessou. O tempo seguiu seu curso, indiferente aos nomes e às glórias. As novas gerações cruzavam a ponte de Oldgate, sem saber que, sob os pés, descansava o sangue de um homem que desafiou 20.000 balas, para provar que a fé podia ser mais forte que o medo. Mas o vento ainda sabia. Ele carregava histórias. Às vezes soprava mais forte, e os mais velhos diziam: é o capitão passando. Em uma tarde de primavera, uma professora chamada Elise levou sua turma de adolescentes até o memorial da ponte. Ela contava a história todos os anos, mas desta vez decidiu faz-lo de forma diferente. Em vez de falar de armas e batalhas, começou com uma pergunta: por que alguém arriscaria a vida por algo que parece impossível? Os alunos se entreolharam, confusos. Porque era soldado? Porque queria ser herói? Disse outro. Elise sorriu. Não, porque acreditava em algo que nem ele sabia explicar, o dever de proteger o que é frágil. Enquanto falava, o vento balançava seus cabelos, e ela sentia algo estranho, menos como se a história a observasse de volta. Um menino chamado Thomas levantou a mão. Professora, o que aconteceu com ele depois da guerra? Elise hesitated. Há quem diga que ele morreu construindo outra ponte. Há quem diga que virou o vento que ainda segura esta aqui. Os jovens riram, mas um silêncio reverente tomou conta do grupo. Naquele momento, um raio de sol atravessou as nuvens e iluminou o rio, refletindo no bronze da placa, com o nome Ernesto Valença. E por um instante, todos sentiram o que ele deve ter sentido naquele sábado: medo e coragem misturados. Depois da visita, Elise ficou sozinha. Caminhou pela ponte, parando no meio. Fechou os olhos, deixou o vento bater no rosto e murmurou: obrigada, capitão. Um som suave respondeu, como o sussurro de uma respiração antiga. Naquela noite, ela escreveu no diário: não sei se acredito em fantasmas, mas hoje entendi que há pessoas que o tempo não consegue enterrar. Elas continuam existindo naquilo que inspiram. Meses depois, uma exposição em Paris reuniu objetos de guerra, menos entre eles, o capacete de Ernesto, encontrado anos antes, em uma escavação. Dentro, gravadas a canivete, 3 palavras: não recuar nunca. Os visitantes se emocionavam ao ler. Um veterano inglês, ao ver o capacete, chorou silenciosamente. Eu estava lá, disse ele. Vi a ponte pegar fogo, vi o homem ficar de pé, pensei que fosse loucura. Agora sei que era fé. A curadora perguntou o que mais lembrava daquele dia. Ele respondeu: o barulho das balas. E o som do vento parando. Em 1995, quando a guerra completou 50 anos de seu fim, um coro de crianças cantou na ponte restaurada. O refrão dizia: construir, não destruir. Levantar, não cair. Entre a multidão, uma mulher idosa observava em silêncio. Era a bisneta de Louis, o menino que um dia ajudara Ernesto. Ela trazia nas mãos uma flor branca e um bilhete escrito à mão: para o homem que me ensinou que coragem é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Ao deixar a flor sobre a mureta, o vento soprou mais forte. Alguns cabelos brancos caíram sobre o rosto dela, e uma brisa leve atravessou a ponte como se alguém a tivesse atravessado junto. Talvez fosse coincidência, ou talvez fosse Ernesto, o teimoso, lembrando o mundo de que ainda estava ali, não em corpo, mas em propósito, porque há heróis que desaparecem na história, e há os que se transformam nela. E, para o vento que conhece o som da coragem, o nome Valença continua sendo sinônimo de permanência. O sol caía lento sobre o rio Dives, tingindo a ponte de Oldgate com um dourado que parecia respirar. 60 anos haviam passado desde a batalha, mas o ar ainda carregava o mesmo silêncio que antecede a coragem. Ali, sob aquelas pedras antigas, repousava mais do que um feito militar. Repousava um propósito humano. E era nesse lugar, entre o vento e o tempo, que a história de Ernesto Valença encontraria o seu último capítulo. Camille Valença, engenheira civil e neta do menino Louis. Menos aquele que um dia ajudara o velho carpinteiro a salvar uma ponte da fúria da chuva. Menos caminhava devagar pela passarela. Tinha 38 anos, olhos firmes, e um leve tremor nas mãos. Não por medo, mas por reverência. Viera para liderar o projeto de restauração da ponte, e todos diziam que ela fora escolhida por acaso. Mas Camille sabia não existia acaso quando o sangue carrega uma promessa. Enquanto examinava o concreto desgastado, encontrou, sob uma camada de ferrugem e musgo,
algo que fez o coração parar por um instante. Gravadas no pilar central, as palavras: a coragem não é nunca cair, é levantar e continuar atravessando. Assinatura. E Valença. Camille encostou os dedos nas letras antigas, sentindo-as pulsar como se ainda estivessem vivas. O vento soprou mais forte, levantando seu cabelo. Lágrimas lhe vieram aos olhos. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se o espírito do capitão, teimoso como o próprio tempo, ainda vigiasse o lugar que jurara proteger. No dia da reinauguração, a vila inteira se reuniu. Havia veteranos em cadeiras de rodas, crianças com bandeirinhas, turistas com câmeras, e um silêncio respeitoso pairando no ar. Camille subiu ao palanque improvisado e respirou fundo. Quando falou, sua voz ecoou, como quem fala para alguém invisível. Esta ponte não é só concreto e ferro, é memória. Foi erguida por um homem que acreditava que, mesmo em meio ao fogo e à lama, ainda há espaço para recomeçar. O capitão Ernesto Valença não construiu uma travessia, menos construiu um símbolo. E nós estamos aqui para lembrar que coragem é seguir, mesmo sem garantias. Um aplauso se espalhou e logo depoiou, um vento forte varreu a multidão. Muitos juraram ouvir passos leves sobre as tábuas, como se alguém atravessasse devagar, satisfeito. Outros disseram ouvir uma voz rouca, baixa, quase um sussurro. A ponte está firme. Após a cerimônia, Camille permaneceu sozinha. Tirou do bolso uma pequena caixa menos dentro, a medalha de honra que o avô recusara décadas atrás. O metal, frio e gasto, ainda refletia o sol da tarde. Ela olhou o rio, sorriu e disse: ele não quis o brilho, quis o sentido. Então, com um gesto calmo, lançou a medalha às águas. O metal afundou, devagar, até desaparecer. E, como se o mundo compreendesse o gesto, o vento parou. O silêncio, naquele instante, foi absoluto. Dias depois, Camille iniciou o registro de um documentário sobre o legado da ponte. Em sua narração escreveu: alguns homens enfrentam exércitos. Outros enfrentam a si mesmos. Ernesto Valença enfrentou os dois e venceu. Sua maior vitória não foi sobreviver, mas ensinar que cada queda é só um convite para atravessar de novo. As imagens mostravam a ponte sob o pôr do sol, o reflexo dourado no rio e o som suave do vento cruzando as colunas. A câmera se aproximava lentamente da inscrição antiga e as palavras, já gastas, pareciam brilhar. Atravessar é viver. Camille concluiu o roteiro do filme com uma carta endereçada ao avô que nunca conheceu. Você reconstruiu mais do que pontes. Reconstruiu a esperança. E se hoje eu caminho sem medo, é porque você me ensinou que coragem é persistir no invisível. Obrigada por não ter caído. O filme estreou em silêncio, mas foi aplaudido de pé. Jornalistas escreveram que, ao final, o público não chorava pela guerra, e sim pela paz que um homem havia plantado com as próprias mãos. Na cena final, o vento sopra forte, e uma voz menos talvez gravada, talvez lembrada menos repete: erga o que foi destruído. Atravessar é viver. E assim, a lenda se tornou eterno testemunho de humanidade. Ernesto Valença, o teimoso, deixou ao mundo sua última ponte, a certeza de que a redenção está em continuar construindo, mesmo quando tudo parece perdido. O sol nasceu lento sobre o rio Dives. A névoa da manhã se erguia como véu, entre o passado e o presente. E a ponte Joe Gate parecia respirar, viva, sólida, intocável. Décadas haviam se passado desde a guerra, mas a lenda de Ernesto Valença continuava atravessando gerações, como um eco suave, que o tempo não conseguiu apagar. Camille, agora idosa, caminhava devagar sobre a ponte. As tábuas rangiam sob seus passos, e cada som parecia uma lembrança. Carregava nas mãos um caderno gasto, onde guardara o diário de reconstruções, fotos, cartas e memórias. Era guardiã do legado, a última Valença em solo francês. Ao chegar ao meio da travessia, parou. O vento tocou seu rosto, e ela fechou os olhos. Por um instante, teve certeza de ouvir passos atrás de si, firmes, compassados, militares. Sorriu. Eu sei que é você, vovô. De repente o vento soprou forte, levantando folhas secas que giraram em espiral, formando um redemoinho pequeno e gracioso. Camille riu. Ainda teimando, não é? Ela abriu o caderno e leu as últimas palavras que escrevera. O que começa com coragem termina com fé. Atravessar é o gesto mais humano que existe. E cada ponte que erguemos, de ferro, de madeira ou de perdão, é uma forma de dizer ao mundo: ainda acredito. Naquele mesmo dia, crianças da escola local chegaram em excursão. A professora, sorridente, pediu que fizessem silêncio. Aqui, meus queridos, é onde um homem sozinho defendeu a liberdade. E quando todos esperavam que ele caísse,
ele escolheu levantar. É por isso que a ponte nunca desmorona. As crianças escutavam com olhos arregalados. Como se a história fosse um conto de fadas, uma menina levantou a mão e perguntou: Professora, ele ainda está aqui? A mulher pensou por um momento e respondeu: Sim, cada vez que alguém atravessa com coragem ele está. Camila observava de longe, emocionada. Sabia que depois daquele dia, seu corpo talvez não tivesse forças para voltar ali. Mas a alma, menos essa, sempre encontraria o caminho. Tirou do bolso um pequeno pedaço de madeira polido pelo tempo. Gravadas nele, 2 palavras não cair. Colocou-o entre as fendas da mureta e disse em voz baixa: Está entregue. O sol já se deitava no horizonte, quando o vento mudou de direção. As águas começaram a brilhar, refletindo o céu como um espelho líquido, e então, por um instante, algo impossível aconteceu. Sobre o reflexo da ponte, uma silhueta surgiu, uniforme antigo, fuzil ao ombro, olhar tranquilo, Ernesto Valença. O mesmo sorriso calmo de quem entende o peso da eternidade. Camille não se assustou, apenas acenou, e o reflexo devolveu o gesto, antes de se dissolver nas ondas. Naquela noite, os moradores da vila contaram que o vento soprou diferente, que a ponte cantou, que a lua parecia mais próxima. Ninguém soube explicar, mas todos sentiram o mesmo arrepio de paz. E pela primeira vez em muito tempo, a vila inteira dormiu sem sonhos de guerra. Meses depois, um jovem documentarista brasileiro visitou Olgate. Buscava histórias esquecidas da Segunda Guerra. Ao atravessar a ponte, notou uma inscrição nova, escrita à mão em uma das placas de madeira. Aqui repousa o homem que não caiu. E quando caiu, foi apenas para atravessar. Ele filmou o local, registrou a frase, e de volta ao Brasil, transformou-a em curta-metragem. O título: A Ponte Eterna. O filme viralizou. Milhares de pessoas ao redor do mundo conheceram a história de Ernesto Valença, menos o soldado, que virou símbolo de reconstrução. E nos comentários, uma mensagem se repetia: Eu também estou tentando atravessar a minha ponte. Anos mais tarde, o documentário seria exibido em escolas, quartéis e igrejas. O nome Ernesto Valença voltaria a ser pronunciado com respeito, não como herói de guerra, mas como mestre de humanidade. E na última cena, uma frase encerrava o filme, escrita sobre a imagem da ponte iluminada pelo entardecer. Toda a ponte é uma oração entre o que fomos e o que ainda podemos ser. O vento sopra até hoje sobre o rio Dives. Alguns dizem que é apenas o clima da Normandia. Outros acreditam que é o capitão passando, conferindo se a estrutura ainda está firme. Mas uma coisa é certa: enquanto houver alguém disposto a recomeçar, Ernesto Valença continuará de pé, invisível, sustentando a travessia de todos. A ponte que Ernesto defendeu com a vida não era feita só de pedra e aço. Era feita de fé, propósito e amor. E cada pessoa que atravessa a própria dor reconstruindo o que o mundo destruiu, continua o trabalho que ele começou. Porque no fim, o segredo não é vencer a guerra menos, é aprender a seguir em paz. Se essa história te emocionou, compartilhe. Que o vento leve a mensagem adiante. A coragem não é um grito, é um passo depois da queda. Curta, comente e inscreva-se para seguir atravessando novas pontes conosco. Pergunta final, ao público. E você, se o vento te chamasse hoje, teria coragem de atravessar?